Senhoras e senhores, Curitiba está em chamas! A casa está caindo para a República de Curitiba. Olha, assumiu ontem o novo presidente do TRF4. Saíram lá os lavajatistas, saíram lá os lacaios do Sérgio Moro, os parças do Sérgio Moro, e entrou um presidente do TRF4 que eu vou te mostrar a foto, nome dele e ler uma parte do discurso dele, aí você vai ficar embasbacado ou embasbacada assim de uma maneira boa. Vai falar, eita Thiago, agora deu ruim para Sérgio Moro. Deu ruim mesmo. Vou te mostrar aqui. Antes eu peço a sua inscrição no canal, enquanto eu seleciono aqui o trecho do discurso dele, para você ver quem é o novo presidente do TRF4. Aí você vai comentar se a casa vai cair ou não vai. Pois bem, esse aqui é o Fernando Quadros, novo presidente do TRF4. Na foto ele está aqui com um Fachin, um vereador, e aqui dois advogados do Lula, que inclusive ele citou no discurso. Um deles é o Manuel Caetano e o outro é o Luiz Carlos Rocha. Então, tá aqui, ele diz que os dois, Luiz Carlos Rocha e Manuel Caetano, são amigos dele. Olha o tamanho da guinada. Tinha o pessoal lavajatista lá, antigamente era Gebran, era aquele outro lá, Paulsen, era Malucelli. Hoje é um desembargador que cita no discurso de posse que é amigo dos dois advogados do Lula. Esses dois advogados do Lula não têm a mesma fama que o Cristiano Zanin Martins, mas também assessoraram a defesa do Lula em todo o processo da Lava Jato. Inclusive, um deles, o Manuel Caetano, chegou a ser cotado para a vaga no STF, para a primeira ou para a segunda. Porém, o Lula está priorizando também, entre outras questões, o fator idade. O Lula quer um ministro do STF que esteja lá por 20, 25 anos, já que o Bolsonaro colocou umas desgraças lá para ficar o André Mendonça vai ficar o quê? 28 anos? Então o Lula está priorizando gente jovem para ficar lá também décadas no STF. E como os dois já têm lá quase seus 60 anos, ou 60 e poucos, ficariam no STF menos de 15 anos, então o Lula falou, não, peraí, tem que ser gente mais jovem. Se não fosse esse fator, muito provavelmente um dos dois também estaria no STF, conseguiria a segunda vaga aí que o Lula tem para indicar. Pois bem, eu vou te ler alguns trechos aí do discurso de posse do Fernando Quadros, aí você vai ficar, caraca, Thiago, então a coisa tá ruim. Só que a coisa tende a piorar. Por quê? Porque o Tony Garcia começou a mostrar provas. Ele começou a mostrar nas redes sociais provas. E ele diz, eu tô mostrando nem, assim, 10% ou nem isso do que eu tenho. Eu vou mostrar na justiça. E ele vai mostrar Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin Martins, que são ministros da segunda turma do STF. E aí a casa vai cair para Sérgio Moro. Já eu falo das provas aí do Tony Garcia, mas lembra lá da festa da cueca? Calma, já eu te falo aí os documentos que provam que realmente existe essa gravação. Vamos lá. Diz aí trecho do discurso de Fernando Quadros no TRF4. Ele diz, a imparcialidade não precisa ser lembrada, pois já vem entronizada no caráter de quem opta pela magistratura. O cara começa falando de imparcialidade. Já, toma ali, Sérgio Moro. Toma ali na cara, já começa assim com não é nem um direto, é como se diz no boxe, é um jab, né? Aquele soco que é mais fraquinho. Mas já começa com umas patadas no Sérgio Moro. Aí ele diz que Luiz Carlos Rocha e Manuel Caetano são meus amigos de mais de 40 anos. Aí ele fala, pode parecer fora de moda, mas acredito que a classe política, depositária do voto popular, é quem deve merecer nosso respeito. E quem deve fazer as escolhas fundamentais, ou seja, a classe política. Você vota nos políticos, eles é quem devem fazer as escolhas, tá? O judiciário deve ser discreto e agir somente quando chamado. São os ideais que defendemos. Mas é exatamente o oposto do Sérgio Moro e dos três... Eu sempre falava três patetas do TRF4, dos três bandidos do TRF4 da Lava Jato. Lembrando, ele como presidente do TRF4, ele vai ter a prerrogativa de mudar quem são os desembargadores da 8ª turma, que são hoje lavajatistas, que cuidam da Lava Jato. Então ele vai ter a prerrogativa de mudar isso. Lembrando, a correição no TRF4, na 8ª turma ali da Lava Jato, ou ali pode chamar de intervenção do CNJ, ainda não foi concluída. Não temos ainda o relatório final. Lembre-se, sumiu 1 bilhão de reais. Sumiu dinheiro pra caramba.
Sumiu muita grana e o CNJ quer saber para onde foi toda essa grana. Vai ter gente presa por isso. Roubaram 1 bilhão ali da 13ª Vara de Curitiba. Tá, aí ele segue aí parte do discurso dele. Eu falei que ele tava dando assim, jabs, pois é, fui pro direto aí. Eles usam um termo que eu adoro quando é usado hoje em dia. Ele diz o seguinte: não temos inimigos e nem aliados. Não temos combate que não seja contra a morosidade da justiça. Eu tenho certeza que ele usou a palavra nosso combate é contra a morosidade da justiça. Olha, comenta aí. Teve um duplo sentido nessa morosidade ou não teve? Mas olha, ele podia falar qualquer palavra, ó, contra a lentidão da justiça, contra qualquer coisa ele podia usar. Olha, vai num dicionário de sinônimos, põe ele sinônimos de lentidão, vai aparecer 90 sinônimos. Tem até expressões que podem ser usadas, mas o cara usou justo uma palavra que começa com morosidade. Aí a coisa fica ruim. Pois bem, depois, aqui só para concluir aí sobre o novo presidente do TRF4, ele ainda fala que, olha, vamos dar continuidade às grandes gestões que foram produzidas no TRF4 no passado. Ele falou passado. Não nos últimos 7, 8 anos, no passado. Inspirados na certeza de que os homens passam, mas as instituições são permanentes. Quer dizer, olha, mas ele fala que é amigo do advogado do Lula, fala que tem que ser imparcial, aí fala que a luta dele é contra a morosidade. E aí fala, os homens passam, mas a instituição fica. Quer dizer, agora o TRF4 vai voltar a ser imparcial. Pois bem, ele fala isso justo nos dias em que Tony Garcia, para quem não sabe aí o contexto, Tony Garcia, ele chegou a ser deputado estadual, ele foi perseguido pelo Sérgio Moro muitas vezes, ele chegou a ser preso pelo Sérgio Moro e o Tony Garcia diz que desde 2005 a Lava Jato estava no cangote dele. O Moro, o procurador Januário Paludo, o procurador Carlos Fernando Santos Silva, que é um dos primeiros procuradores da Lava Jato, e ele cita também o Deltan Dallagnol. Esses 3 procuradores são os principais da Lava Jato e também 2 deles estavam no caso Banestado em outros casos. O Tony Garcia diz que agora, como ele está vendo a mudança que está acontecendo no judiciário, ele teve coragem para falar toda a verdade. Ele, na primeira entrevista bomba que ele deu ao 247, ele disse que teve uma festa em 2001, em que os desembargadores do TRF4 estavam lá com prostitutas, com garotas de programa, e aí eles estavam lá todos de cueca, chamada Festa da Cueca, e que um advogado amigo dele chamado Bertoldo gravou essa festa. Esse Bertoldo também foi perseguido, muito perseguido pelo Sérgio Moro. Até aí, eram palavras. E o Tony Garcia falou, eu tenho as provas, eu vou mostrar as provas na justiça. Mas eu não vou mostrar agora as provas, não. Tá. Foram passando os dias, ele foi aumentando as acusações do Tony Garcia. Ele foi mostrando que ele foi obrigado a grampear o então governador do Paraná, Beto Richa, que ele tinha grampos de pessoas ligadas ao Beto Richa, que ele grampeou juízes, que o Sérgio Moro grampeou até ministros do STJ, que o Sérgio Moro queria investigar ilegalmente ministros do STF, coisas que, muitas delas, a Operação Spoofing, as mensagens da Operação Spoofing confirmam o que fala o Tony Garcia. Ok. Eis que o Tony Garcia começa a perder a paciência, porque o Sérgio Moro começou a debochar. Lembrando, Sérgio Moro jamais negou nenhuma das acusações do Tony Garcia. Você não acha uma mensagem do Sérgio Moro? E eu lembro porque eu falei desse caso aqui faz 2, 3 semanas, quando teve a entrevista, eu ia nas redes sociais do Sérgio Moro e você não via ele negando. Eu até mostrei aqui, o Sérgio Moro está atacando o Tony Garcia, ele pegou recortes de jornal e de revista, falando, olha, Tony Garcia foi preso, Tony Garcia deve não sei quantos milhões aos cofres públicos. Aí ele esqueceu, e nem foi o Sérgio Moro que compartilhou isso, foi a esposa do Sérgio Moro, a Rosângela Moro. Só que ali, ela esqueceu de falar que os recortes de jornal dele sendo preso, a justiça diz isso, o juiz era o Sérgio Moro. Isso ela não colocou nos recortes dela. É claro que foi preso, o juiz era o Sérgio Moro. A acusação dele fala, o Sérgio Moro me prendeu porque na prisão eu grampeava todo mundo. Ele falava isso, ele falou isso. Pois bem, eis que o Tony Garcia disse que mostrou aí 10% do que ele tem, que 90% não mostrou. Eis que ele começa a mostrar aqui, ó. Esse é um documento que mostra o Tony Garcia. Peraí, tá tudo em branco aqui, deixa eu diminuir o brilho do celular, que tá fogo, hein? Agora foi, né? Esse é um documento, eu vou fazer assim para ver se vai dar para ler, porque aí quem quiser pode pausar para tentar ler. Mas eu vou ler aqui para vocês de qualquer maneira, vamos lá.
Quem quiser, pausa e lê. Vai, eu vou dar 3 segundos para pausar, ó, sem mexer. 3, 2, 1. Agora eu vou ler para você. Vamos lá. Às 12 horas aproximadamente, Tony Garcia, o nome dele é Antônio, recebeu uma ligação telefônica de Bertoldo, sendo que, entre outras coisas, Bertoldo teria falado. Isso foi um grampo que a Lava Jato fez no Tony, ok? Então, isso é um relatório que mostra o que estava no grampo. O Bertoldo teria falado que ele, Bertoldo, está na fazenda de um amigo, fora de Curitiba. Bertoldo possui à sua disposição um avião, possivelmente do apresentador Ratinho, e um helicóptero, vindo a Curitiba nos finais de semana. Bertoldo disse que quando foi fretado um avião de Porto Alegre a Curitiba para trazer vários desembargadores federais do TRF4 da 4ª Região para assistirem o jogo de futebol da Seleção Brasileira em Curitiba, Sérgio Costa teria filmado, após o jogo de futebol, o encontro dos desembargadores federais com mulheres de programa. Essa gravação estaria na posse de Bertoldo, que foi a Porto Alegre e mostrou aos personagens o que tinha em mãos. Isso aqui, que mostra o Tony Garcia, é um documento da Justiça Federal, é um relatório da Polícia Federal sobre uma interceptação telefônica. O Sérgio Moro já estava grampeando o Tony Garcia e o advogado Bertoldo. E aí, nessa conversa, o Bertoldo falou, eu tenho aqui a gravação da festa da cueca. Ou seja, sem saber que estavam sendo gravados, o Bertoldo e o Tony Garcia falavam abertamente por telefone sobre a gravação da festa da cueca. Diz o Tony Garcia que o Sérgio Moro, na base da extorsão e utilizando a justiça, e ele sempre em conluio com a procuradoria, ele conseguiu essa gravação. Não sabemos se há cópias. Olha, se o Bertoldo não fez cópia, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Se não fez uma cópia disso, olha, queremos todos ver os desembargadores aí de cueca. Eu não quero ver os desembargadores de cueca. Queremos ver aí a festa lá, quero ver quem tava. Você não quer saber os nomes de quem estava nessa festa? Quem que o Sérgio Moro estava fazendo chantagem? A partir dessa gravação, o Sérgio Moro começou a fazer chantagem nos desembargadores do TRF4. Lembrando, o novo presidente do TRF4, Fernando Quadros, não era desembargador lá atrás, em 2001. Não era. Então ele não está nessa gravação. Aconteça o que acontecer, não vai ter ele lá. Esse é um processo do Bertoldo contra o Moro em 2008. E aí ele mostra aqui o seguinte, ó, as partes do processo. Vou diminuir aqui o brilho, que vai ficar mais fácil, não preciso ficar diminuindo do celular. Vamos lá. Ele mostra aqui as partes do processo, aí tá aqui, ó, Bertoldo, bererê, barará, e aqui, ó, Roberto Bertoldo, PR não sei o quê, e aqui na parte do Sérgio Moro, você vai ver quem são os advogados de Sérgio Moro. Vamos lá. Rosângela Maria Wolff Moro, esposa do Sérgio Moro. Quem é o sócio dela? Dá para ler aqui? Carlos Zuculotto Júnior. Vou deixar bem grandão aqui para não falar, Thiago, eu não vi, pô. Pronto. Carlos Zuculotto Júnior. Então o Sérgio Moro fala, Zuculotto não é meu amigo muito próximo, pô. O cara foi padrinho seu de casamento, advogado seu em vários processos aí, sócio da sua esposa. Como é que não é seu amigo, o Sérgio Moro? Então a situação do Sérgio Moro para tentar negar a sua proximidade ao Zuculotto está cada vez pior. A situação do Sérgio Moro para falar que isso aí não existe está cada vez pior. Pior, o Sérgio Moro não negou. Ele atacou o Tony Garcia usando a própria esposa, mas em nenhum momento ele falou, olha, isso são mentiras. Não. Sérgio Moro fala o seguinte, assim como no caso do Tacla Duran, ele fala, olha, o Tony Garcia é um criminoso condenado pela justiça. Esquece de falar que a justiça, no caso, é ele mesmo, Sérgio Moro. No caso do Tacla Duran, Sérgio Moro fala o mesmo. Tacla Duran é um criminoso condenado pela justiça, que foi condenado, barará. Esquece de falar que quem condenou foi ele mesmo. Então a situação do Sérgio Moro vai piorar muito. Já estão aí especulando quem vai ser o candidato ou candidata do PT na eleição para o Senado que vai ter. Tiago, que eleição para o Senado? Deixa eu te avisar, o Sérgio Moro vai ser cassado. Vai ter um mandato cassado e vai acabar preso. Então o que está se desenhando aí é que haja uma eleição para o Senado no Paraná ainda esse ano. E aí tudo indica que a Gleisi Hoffmann será candidata ao Senado. Que coisa linda que vai ser, sai Sérgio Moro, entra a Gleisi Hoffmann. Eu vou me esbaldar nesse dia. Mas o Zeca Dirceu também está querendo ser candidato e o Roberto Requião também está sendo candidato. Eu vou falar, minha opinião. Prefiro a Gleisi Hoffmann 1000 vezes do que qualquer outro. Mas tem uma coisa. Tem que fazer uma pesquisa para ver qual dos três tem mais chance de ganhar contra qualquer que seja o candidato bolsonarista, né? Se a pesquisa mostrar que, olha,
Tem gente aí que vai levar de lavada do bolsonarista, tem gente que tem chance de ganhar. Tem que ver aí qual é, tem que fazer umas 2, 3 pesquisas de institutos diferentes para saber quem vai ser o candidato ou candidata do PT ao Senado no Paraná, em eleição que deve ocorrer aí no final desse ano ou no começo do ano que vem, que após o Sérgio Moro ser cassado, vai ter embargos de declaração, ele vai recorrer ao STF, vai demorar, e aí a Justiça Eleitoral, o TSE, vai ter aí 90 dias para convocar novas eleições. Então, ó, o Sérgio Moro ainda é senador e já se fala quem vai ser o candidato do PT na eleição para o Senado que vai ficar no lugar do Sérgio Moro. Esse é o nível de certeza de que ele será cassado. Esse é o nível, para que você aí que tem dúvidas. Ah, Thiago, nunca acontece nada. Fala, calma, gente, calma. Quem tem pressa come cru. Eu falo sempre aqui, isso não é sushi não, é marreco assado. Então calma. Se fosse sushi, falava, calma, tem que comer cru mesmo. É marreco assado, então muita calma. A hora desse pessoal vai chegar, viu? E quando chegar, ó, quanto mais demora, maior vai ser a nossa comemoração quando isso acontecer. Eu tô falando isso desde 2019. Tive que passar 2019 o ano inteiro, 2020, 2021, 2022, aquela desgraça daquele governo. Chegamos a 2023, o Brasil melhorando, voltou o orgulho de ser brasileiro, os BRICS aí dando um show, a Dilma lá fazendo história. Tá fácil de esperar um pouquinho mais, não tá? Não tá. Quando era aí governo Bolsonaro, eu falo, ó, cada dia era assim, matar um leão por dia, ou matar um marreco por dia. Agora, calma, calma. A hora desse pessoal vai chegar. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!